Amém? Estamos dando início hoje a uma série de estudos bíblicos que vão estar disponíveis ali no canal do YouTube para que os irmãos da comunidade Cruz possam acessar ali a qualquer momento e também para que outras pessoas possam ser abençoadas aí com os estudos. Inicialmente, nós vamos começar estudando os principais temas da fé cristã. Novo nascimento, arrependimento, vida nova com Deus. E isso que nós, quando nascemos de novo, ou quando estamos dando os primeiros passos na fé cristã, precisamos aprender. Então não se trata de estudos muito aprofundados da palavra de Deus, ok? Vamos estar estudando de uma forma mais simplificada, mais clara, para que todos que estão começando agora possam entender tranquilamente. Amém? Primeiro assunto da nossa série de estudos é o novo nascimento. O que nós precisamos aprender ou entender a respeito do novo nascimento? O que é o novo nascimento? Por que o novo nascimento? Vamos estar compreendendo, lendo alguns textos aí para elucidar aí o nosso entendimento a respeito desse tema. Eu quero ler aqui com vocês Gênesis 2, do 15 em diante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, nós temos aqui a primeira orientação de Deus ao homem. Podem comer normalmente, livremente, de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Essa foi a orientação de Deus para o homem. E nós sabemos que o homem foi tentado, e ele comeu do fruto, acabou comendo do fruto, foi enganado pela serpente. E aí então a Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade. O homem foi desligado de Deus. Nós estudando ali os primeiros capítulos de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você começa a entender, sabe, aquela historinha que tem muita gente aí que acha que isso aí é só contos de fada, a historinha da carochinha, mas não, é algo real. Nós cremos, eu creio que toda a palavra de Deus ela é inspirada, amém? Então, aquilo que Gênesis nos informa ali é realmente algo que aconteceu. O pecado entrou na raça humana a partir do momento da desobediência de Adão. E a Bíblia diz que quando o pecado entrou, ele passou a todos os homens. Todos pecaram. Romanos vai dizer isso, Efésios também. Aqui em Efésios 2, 1 a 6, diz assim: e vos vivificou, estando vós morto em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui ele começa dizendo que nós andávamos mortos, nós éramos mortos em nossas ofensas e pecados.
Então, quando Adão pecou, esse pecado entrou como uma semente e passou a todas as gerações e foi a cada filho, a cada criança que nascia, já nascia com essa semente do pecado. E o que era isso? Na verdade, era uma separação espiritual. Era uma separação de Deus. O homem estava ali. Agora, vamos entender. Logo que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e começaram a trabalhar. Tiveram que ganhar ali o seu sustento no suor do seu rosto. Amém? Cultivaram a terra. E eles continuaram tendo algum tipo de relacionamento com Deus. Tanto é que nós vemos os sacrifícios ali oferecidos a Deus por Caim, por Abel. E daí entendemos que havia ainda um relacionamento espiritual com Deus. Porém, eles foram desligados. Eles tiveram que sair daquela presença íntima que eles tinham com Deus. Amém? Então nós temos que entender, de fato, como o pecado entrou no mundo. Como o pecado passou de geração em geração. A Bíblia diz que todos pecaram. Olha aqui, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui também em Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, assim, essa morte que o texto está citando aqui, a morte espiritual que veio, que passou de geração em geração, ela veio até Moisés. Por que o texto está falando ali que a morte veio até Moisés? Porque quando o povo foi livre ali no Egito, passaram pelo Mar Vermelho, começaram a caminhar no deserto, então ali o Senhor deu orientação para que Moisés erguesse a tenda da congregação ali, o tabernáculo, e foram levantados ali os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, e começaram então o período de sacrifício pelos pecados, o sacrifício de expiação pelo pecado. Aqui em Levíticos 5:6 diz assim: e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Levíticos 16:25. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. Números 6:16. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Amém? Então, assim, nós estamos aqui entendendo, lendo, conhecendo um pouco aqui em Levíticos e Números, mais ou menos, teria que dar uma estudada assim em todos os capítulos para você ter uma noção exata como funcionavam os sacrifícios ali no deserto. Mas esses versículos já nos mostram que os sacerdotes traziam perante o Senhor os sacrifícios daqueles animais que eram levados ali, eram queimados, né? Era feito um sacrifício de expiação pelo pecado. E a Bíblia diz que então os pecados simplesmente eram cobertos temporariamente. Em outro período, o povo tinha que voltar trazendo sacrifícios novamente, e novamente o sacerdote teria que levar perante o Senhor e fazer expiação pelos pecados deles. Isso aconteceu até Jesus. Quando Jesus Cristo vem, ele vem como o nosso grande sumo sacerdote, que vem e faz uma única vez a expiação pelos pecados da humanidade. Vamos ver aqui os textos. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Temos aqui então um sumo sacerdote poderoso, sem pecado, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Amém? Então, nós entendemos que o pecado entrou na humanidade através do pecado de Adão e foi passando de geração em geração. Então, a Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. Em Moisés, acontece então a expiação pelos pecados, isso por um período, por um tempo, uma expiação que cobria os pecados até Jesus. Quando chegou em Jesus Cristo, houve a expiação definitiva pelos pecados. Não precisaria mais morrer outro cordeiro. Amém? Não precisaria ser derramado sangue novamente. Aqui em João 1,36 diz assim: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós encontramos então Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito, feito uma única vez. Amém? Pelo nosso grande sumo sacerdote, sem pecado, sem mancha, o Senhor veio, foi pendurado no madeiro, e quando ele foi crucificado, e quando ele morreu, ele levou sobre si os nossos pecados, ele aniquilou para sempre o pecado, o Senhor rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós, o véu do templo se rasgou, e a partir de então, todos nós teríamos livre acesso perante Deus. Amém? Então esse foi o sacrifício feito de Jesus, a obra redentora de Jesus. Isso é algo que nós vamos estudar mais para frente, vamos nos aprofundar na obra redentora de Jesus Cristo, mas no momento nós estamos tentando aprender algo a respeito do novo nascimento. Então a morte espiritual nós já entendemos. Agora, o período de sacrifício onde os pecados eram cobertos no deserto, nós também entendemos. E agora nós entendemos que através do sacrifício feito por Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, houve a expiação pelos pecados definitivamente, e hoje nós temos perdão pelos nossos pecados disponíveis em Jesus Cristo. Amém? E para entrar realmente no tema, para começar a falar agora sobre o novo nascimento, eu quero citar aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, amém? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses? Jesus Cristo veio para os judeus, para o povo hebreu, povo de Deus, povo escolhido de Deus, mas os seus não o receberam, eles o crucificaram, não aceitaram, inclusive eles não aceitaram Jesus e não aceitam até hoje. Continuando, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui nós temos uma grande revelação. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, foi nos dado, foi dado a nós o direito de ser filhos, de se tornar filhos de Deus. Mas a quem? A todos? Não, somente aqueles que creem no seu nome e o receberem. Por isso que é feita a oração, quando nós pregamos a palavra de Deus, é gerado fé em cada coração, através da palavra é gerada essa fé para a salvação. As pessoas, então, recebem esse desafio de aceitarem. Quando nós falamos aceitarem, nós estamos dizendo aceitarem o sacrifício.
é aqui, baseado nesse versículo que diz assim, que todos quantos o receberam. Então nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração, nós abrimos a porta do nosso coração e recebemos Jesus dentro de nós. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, Jesus Cristo vem habitar em nós, amém? Mas somente aqueles que o receberam e creram no seu nome. Então, é um passo de fé, mas essa fé é gerada pelo Espírito Santo através da leitura, através do ouvir da palavra de Deus. Então, não é assim, nós não estamos falando daquele nascimento onde você vai voltar no ventre da mãe e nascer de novo. Não, não é da carne, não é do sangue, nem da vontade do homem, mas é um nascimento que vem de Deus, um nascimento espiritual. Isso é nascer de novo. Então, esse texto aqui de João 1, 11 a 13, já vem explicando assim o que é o novo nascimento. O novo nascimento é quando nós recebemos a Jesus e cremos no seu nome. Então, nós passamos pelo processo de novo nascimento, nós nascemos em espírito. Amém? Nós voltamos a ser ligados em Deus. É aquela religação que acontece. O homem, quando pecou, foi desligado de Deus. Então, no nascimento, nós somos ligados novamente em Deus. É como se houvesse uma chama apagada dentro de nós. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Aquela chama do Espírito se acende em nossos corações. O Espírito Santo vem morar em nosso coração e vem para fazer morada para sempre. Né? Há quem diga que quando nós pecamos, o Espírito Santo sai do nosso coração. Isso não é verdade. O Espírito Santo, quando vem habitar em nossos corações, ele não nos abandona jamais. Isso é mais um tema para estudarmos. Então, ele vem e está conosco. No máximo que pode acontecer é, por causa da nossa vida, muitas vezes longe de Deus, nós deixamos de se alimentar da palavra, deixamos de ter comunhão com Deus e com o Espírito Santo, então ele vai se apagando ali, mas ele continua nos nossos corações. Uma vez que ele veio fazer morada, ele permanece, a menos que um dia nós venhamos realmente a morrer espiritualmente. E a morte espiritual para alguém que já teve a experiência do novo nascimento é uma única vez. Você morre espiritualmente para nunca mais reviver. Só que essa morte espiritual é algo raríssimo de acontecer. E, inclusive, um dia vamos estudar sobre isso. Mas é algo assim, a Bíblia fala desse tipo de morte espiritual como sendo blasfêmia contra o Espírito Santo. É algo um pouquinho complexo que um dia vamos procurar entender melhor. Amém? E vamos então para o outro texto aqui, que é o texto oficial desse estudo. Então lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que é nascido do Espírito.
Amém? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o que é a água? A água da palavra de Deus. A fé que é gerada através da palavra de Deus, né? Através do Espírito, é um nascimento espiritual e não carnal. Amém? Então aqui nós temos o texto base sobre esse tema. E antes ainda de terminar, eu queria citar com vocês, queria ler Romanos 6, de 1 a 13, praticamente a metade da epístola aqui. É um texto bem interessante, fala a respeito do pecado, do domínio do pecado sobre nós. Vai explicar um pouco a respeito de como nós fomos incluídos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vai nos explicar o fato de que se nós morremos em Cristo, ou fomos sepultados juntamente com Cristo, também o nosso velho homem foi sepultado com ele. E quando Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Ressuscitamos em uma nova vida. Fomos enxertados assim como o ramo é enxertado na videira verdadeira, amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado. Vivam pela fé, acreditando, vivendo pela fé, acreditando no sacrifício de Jesus Cristo, entrando no pacto, vivendo isso em si, tomando posse dessa realidade. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, versículos 1 a 13, muito forte esse texto, e realmente o Senhor nos traz um ensinamento muito grande a respeito aí, da dependência do Senhor, do Espírito para viver. Sabe, há um outro texto que diz que se nós andarmos em Espírito, nós não vamos cumprir a vontade da carne. Amém? Eu vou ler esse texto depois para vocês. Antes ainda, sempre assim trazendo mais luz para esse tema, vamos ler aqui Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, uma coisa está ligada à outra. Novo nascimento é isto, é a fé em Jesus, é aceitá-lo, é recebê-lo no coração, é ser religado em espírito, o Espírito Santo viver dentro de nós, Jesus Cristo em nós. Então, em Cristo, nós somos nova criatura. Amém? Somos nova criatura, uma nova semente é gerado em nós e nós passamos a viver espiritualmente novamente. Nós que éramos mortos, estávamos mortos espiritualmente. Então nós vamos, para finalizar, lermos agora alguns versículos do livro de Romanos. Primeiro versículo, Romanos 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então nós somos chamados a andar em Espírito, andar segundo o Espírito, amém? Como nova criatura que somos. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para nós que andamos em Espírito, que andamos segundo o Espírito. Amém? Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se nascemos de novo, sim, o Espírito Santo habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 8:7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E para finalizar, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Por que eu li todos esses versículos? Porque se nós queremos ter uma vida reta diante de Deus, uma vida em santificação, nós temos que andar em Espírito, viver em Espírito, ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda, que vai nos conduzir a essa vida de santidade. Amém? É pelo Espírito que nós conseguimos vencer. Então nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha revelar a nós, produzir arrependimento em nosso coração. Nós precisamos aceitar a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, crer e recebê-lo em nosso coração. Amém? Então, a partir daí, o Espírito Santo entra, faz morada. Jesus Cristo vem, limpa toda a nossa vida e começa a habitar. O Espírito Santo começa a nos guiar e ele nos ajuda a vencer a carne, vencer os desejos e paixões que estão tentando nos dominar, tentando nos escravizar. E como nós já fomos livres do pecado através da morte, da inclusão da morte e ressurreição de Jesus Cristo, somos chamados, somos convocados a andar em Espírito para viver uma vida nova, andar em novidade de vida. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.